Bom dia, queridos. Me organizar aqui com esse microfone. Bom, como o Zezinho já adiantou, né? É uma palavra já há muito tempo Deus tem falado isso comigo. E o pessoal que está lá em casa já ouviu muitas vezes ela, de uma ou de outra maneira. Mas enfim, antes de começar, eu queria só... Se vocês me verem baixando muito a cabeça e olhando, é porque eu estou lendo mesmo, tá? Porque quem me conhece sabe que é muito fácil para mim devagar se eu ficar só usando a cabeça. E eu quero me ater àquilo que o Senhor me colocou para falar. Bom, se eu pudesse botar um título, eu botaria A Fé que Abraão Teve, ou A Fé de Abraão. Então, esse é o tópico que eu queria falar um pouco sobre a fé de Abraão. O Espírito Santo gerou essa palavra no meu coração há alguns anos. E bastante tempo, por sinal. E cada vez que eu compartilho ela, de alguma maneira, parece que Deus acrescenta mais alguma coisa, mostrando, olha, tu não prestou atenção bem nisso, tu esqueceu aquilo ali. Olha essa parte. Eu não tenho intenção de encerrar hoje, isso que o Senhor falou comigo, porque eu sei que a palavra de Deus é muito rica. E cada vez que a gente bota os olhos nela, aparece alguma coisa nova. Começando a história de Abraão, por incrível que pareça, eu não vou começar no Gênesis, eu vou começar ela com Paulo. Romanos 4, 18 a 21, sintetiza o que era a fé de Abraão. Então, Abraão esperando contra a esperança. Parece uma coisa complicada, tu esperar contra a esperança. Ou impossível. Ele creu. Para vir a pai, ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade de Sara, ele não duvidou por incredulidade na promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto que ele era poderoso para fazer o que ele tinha prometido. É um exemplo para a gente, né? Agora, como é que ele chegou lá? Se a gente olha a história de Abraão, a gente começa a ver que, olha, esse Abraão que a Bíblia conta em Gênesis, não é esse Abraão que Paulo fala. Quando eu comecei a meditar sobre a história dele, eu comecei a ver várias coisas que aconteciam com ele. E, gente, ele permanecia crendo. Se a gente vai resumir a história, como é que ele conseguiu crer? Como é que ele permaneceu firme no Senhor quando Deus começou a falar com ele, chamou ele, levou ele para um lugar, levou ele para outro. E a promessa veio no começo. Então, como é que ele apoiou a fé dele? Como é que ele se fortalecia? Como é que ele podia dar glória a Deus enquanto ele aguardava essa promessa? Não importa o tempo que passou, ele confiou em Deus e Deus permanecendo fiel. A história de Abraão, se tu quiser pegar ela e dar uma lida, quem ainda não leu, sugiro ler. Começa em Gênesis capítulo 11, do verso 26, até capítulo 25, no verso 11, onde encerra essa parte da história dele. E o que a gente descobre nessa leitura é que ele aprendeu a conhecer a Deus muito antes de saber quem era Deus. Em Gênesis 15, 1 a 3, a gente vê, fazendo um parêntese antes, Gênesis 12, Deus prometeu para Abraão o filho, mandou ele sair da parentela, mandou ele começar uma jornada. Em Gênesis 15, a gente vai ver que que Abraão nomeou um herdeiro. Deus disse para ele que ia dar um herdeiro para ele, um filho. Em Gênesis 15 está lá, ele nomeou um herdeiro. Tu pode botar o texto? Obrigado.
Olha o que Abraão está dizendo. 1, 2, pode ir para o 2. Senhor, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Gente, se ele já estava nomeando um herdeiro, alguma coisa estava atrapalhando ele, mas ele continuou crendo. Gênesis 16, 1 a 16, vai contar a história de Ismael, e a gente vai ver que ele tentou de um outro jeito fazer o herdeiro. Também não deu certo. Em Gênesis 17, Deus vai além. Deus tem uma conversa com Abraão, muda o nome dele de Abrão para Abraão, é só uma letrinha a mais, mas agora ele é pai de muitos filhos. Só que ele não tinha filhos ainda. Então, Abraão ouve a Deus e obedece. Ele sai da parentela dele e vai para outro lugar. E aqui começam alguns detalhes para a gente parar e puxar. Quando Deus fala com Abraão, Abraão fez um altar. Lá em Gênesis 12 vai falar isso. Em Gênesis 13, 1 a 4, pode pôr. Tá, 1, olha lá, continua. 2, 3, tá lá, até o lugar do altar que outrora tinha feito. Estava lá, Abraão com seu altar. Gênesis 15, 17. Eis que o sol pôs sol entre as trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou. O que é o fogareiro fumegante? Temos o altar de novo. Todas as vezes, Deus falou com ele, ele fez um altar. Queridos, daqui a pouco eu vou continuar, mas eu queria que vocês guardassem isso. Toda vez que Deus falava com Abraão, Abraão levantava um altar. Bom, segundo ponto nisso. Não sei quem é que gosta de ver números na Bíblia, talvez o pessoal que gosta de matemática seja mais chegado nisso. Mas enfim, qual a idade de Abraão quando Deus chamou ele? Gênesis 12, 1 a 4. Vamos dar uma olhada? 1, 2, 3, 4. 75 anos. Quem é que tem 75 anos aqui? Tem alguém? Elias, levanta um pouquinho, por favor. 75 anos. É um guri. Hã? Ah, 7, 8 já está mais. Tá bom, melhor ainda. Já faz 3 anos que Deus falou contigo. Abraão tinha 75 anos quando Deus falou com ele. Em Gênesis 16, 16, quando nasce Ismael, a gente vai olhar lá. E Abraão tem 86. Queridos, 4 capítulos na Bíblia se passaram. Mas em tempo, 13 anos. Não sei se vocês já pararam para pensar isso em 2. Passou 4 capítulos ali, mas na verdade se passou 13 anos. Gênesis 17, 1 a 4. Tá? Quando Deus muda o nome dele, Abraão atingiu a idade de 99 anos. Entre a promessa de um filho e Deus mudar o nome dele, nós já temos 24 anos. Gênesis 21, 1 a 5, nasceu Isaac. E aí a gente descobre que Abraão tem mais um pouquinho. 100. 25 anos passaram. E às vezes a gente reclama porque faz 2 dias que eu estou aqui orando e Deus não me respondeu ainda. Deus não cumpriu a promessa que me deu. Abraão só esperou 25 anos. Eu estou pulando muita coisa, mas é só para a gente entender como é que nesses 25 anos Deus moldou o caráter dele, Deus trabalhou o coração dele. Para mim,
O importante a gente entender aqui é que Abraão era um nômade. O que é um nômade? É um cara que cuida de coisas e vai de um lugar para o outro. Uma definição simples. Talvez o pessoal da geografia não goste muito de uma definição tão simples, mas o nômade era isso. Ele não tem uma casa fixa. E tinha um rebanho. Ele não ficava parado no mesmo lugar, ele pegava o rebanho, usava a terra enquanto tinha condições, ia adiante. Ele não tem mais água, não tem mais comida para o rebanho, ele ia para outro lugar. Só que Abraão não ia para qualquer lugar. Porque ele sai de um lugar, vai para qualquer outro lugar e não tem água. Vai morrer o rebanho. Ou não tem comida, vai morrer de fome. E se a gente pega em Gênesis 14, por exemplo, na história de Melquisedeque, tu vai ver que Abraão pegou, quando deu a confusão, que o Ló foi capturado, tudo aquilo, Abraão pega e separa 318 homens, dos mais capazes, que nasceram na sua casa. Ontem eu estava fazendo uma conta e eu errei. Porque se ele separou 318 dos mais capazes que nasceram na casa dele, significa que ele tinha quantas pessoas que andavam com ele? Não dá para a gente saber, mas olha, se para ter 318 filhos, nós vamos ter que ter pelo menos 2 casais, 2 por 1, já vai para 600. A gente passa de 1000 pessoas que andavam com ele, sem fazer muita força. Isso era o povo que ele seguia, era o povo que ele liderava. E o tamanho do rebanho? Gente, devia ser muita coisa, muita gente, muita coisa andando junta. E quem é que tomava a decisão? Quem é que escolhia o caminho? Quem é que escolhia para onde ir? Está lá o Abraão. Imagina o peso nas costas dele. A preocupação que ele tinha. Só que eu me dei conta de uma coisa. É lógico até. Abraão ia para os lugares que ele conhecia. Ele não ia para qualquer lugar. Ele tinha campo em algum lugar, gastou, ele ia para outro, que ele já sabia que tinha, porque ele já tinha passado por lá. Eu comecei a ver a história de Abraão assim. Ele ia de um lugar para outro, para outro, para outro. Voltava ao mesmo lugar, voltava para o outro, voltava. E assim ia. E em muitos desses lugares, Abraão levantou um altar. Quando Deus falou com ele. Tendo essa parte da imagem, eu queria que vocês viajassem um pouquinho comigo nisso, imaginando a cena. Olha lá, vem Abraão, saiu de um lugar, caminhando, pensando, tá, eu estou indo para tal lugar, não pode ter gente lá, porque se tiver gente lá, não vai dar vai ser complicado para cuidar, tem água para todo mundo, tem isso, tem aquilo, falta aquilo, tem que pegar isso, tem isso. E de repente, chegando lá, ele também pensa, certamente ele também pensava no herdeiro. Olhava aquele céu iluminado, cheio de estrela. E aí, olhava, pô, eu já estou velhinho, né? E aí, será que vai dar certo ou não? Será que Deus vai cumprir a promessa ou não? Será que vai funcionar tudo ou não? Como é que vai ser isso? E ele chega num lugar. O que ele vê no lugar? Ele olha e vê o altar. A Bíblia mostra que ele passou por muitas dificuldades. Lembra que eu falei uma coisa? Falei sobre o tempo da promessa de Deus. Falei sobre cada vez que Abraão levantava o altar. Vão guardando isso, tá? Ele passou por muitas dificuldades. Ele, algumas vezes, teve problemas com vizinhos, com reis, com senhores de áreas onde o rebanho estava. Ele lutou guerras para defender o clã, mentiu para se proteger. Mas ainda assim, ele se tornou um homem modelo para nós. Pai da fé. Qual foi o segredo? Como ele saiu de ser um peregrino e chegar a ser um homem com essa fé? Que aguardou na promessa até a promessa se cumprir. Ele mesmo deixa claro, num momento de dúvida, que não tem mais conseguido ser pai. Mesmo assim, ele continuava crendo. A resposta começou a ficar muito clara quando eu comecei a ver, cada vez ele constrói um altar. E o que vai dizer esse altar, gente? Em Juízes 28, 22, 28, eu queria mostrar. Eu tinha entendido isso, mas na minha leitura anual agora, passando por Josué, passando por Josué 22, eu me dei de cara com essa cena. Josué 22, 28.
pelo que dissemos, quando suceder que amanhã, só tentando contextualizar, o povo de Israel avançou, ocupou a terra de Canaã, mas 2,5 tribos ficaram, resolveram pegar a herança antes do Jordão. Acabou as guerras e eles voltaram. E aí, eles fizeram isso aqui. Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã, assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos, vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Ele está falando em gerações. Gente, já passou muito tempo. O que eles fizeram? Eles ficaram com medo do pessoal que morava do outro lado do Jordão, não reconhece eles mais como parte da família. E eles levantaram um altar para testemunho. É uma visão diferente. Eu brinquei ontem assim, que o pessoal aqui do sul sabe muito bem para que serve um altar, né? A gente bota a carne, assa e pronto. Não. Para que serve um altar, queridos? Para testemunho. Testemunho do quê? Nesse caso, testemunho de família. Nós somos a mesma família. Está vendo aquela construção ali, né, que a gente tem do outro lado do rio? Pois é. Nós fizemos para lembrar vocês que nós somos parte da mesma família. Então, o altar se torna um ponto de apoio para a fé. Simples, né? Já pensaram nisso? Abraão está caminhando, vai, chega lá na terra, lembra o altar. E o que ele lembra quando ele vê o altar? Ele lembra da promessa. Mas, além da promessa, ele lembra que Deus é real. Aquilo que ele pensa. Será que foi uma visão? Será que eu sonhei? Tá, se eu sonhei, eu construí o altar por quê? Porque aquilo era real. Deus falou comigo ali. Ele me prometeu, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quando eu entendi em ser um ponto de apoio para Ele, eu comecei a pensar muita coisa. Deus deu, através da vida de Abraão, uma chave muito útil para nós. Uma chave para a gente aprender a andar pela fé. Como ele andou. Como fazer, como a gente vai andar nessa fé? Como a gente pode permanecer firme, independente das circunstâncias ou apesar das circunstâncias? Qual o segredo? O que eu preciso entender? A chave está no altar, gente. Não no que eles são, a construção, mas no que eles representam. Quando tu entende que o que Deus falou é real, a minha cabeça muda. É nesse ponto que eu volto para essa chave e comecei a ouvir o Espírito Santo para identificar o que seriam esses altares para mim. Como identificar esses altares nas nossas vidas? Quando eles ocorreram? Quais foram os momentos em que Deus falou comigo, mostrou amor, mostrou misericórdia, força, perdão? Esses momentos são pontos de apoio para a minha fé. E olha, eu posso dizer para vocês, eu uso muito isso. E acho que todo mundo aqui só talvez nunca tenha pensado dessa maneira. Eles são um ponto de apoio para a minha vida, para a vida da igreja, e eu preciso deles. Eu preciso voltar e guardar eles no coração. Aí, primeira vez que eu falei esse texto, eu pensei, bom, meu primeiro ponto de apoio, minha conversão. Ok, o dia que Deus falou comigo, 4 de fevereiro de 1982, às 3 da manhã, indo de Porto Alegre para Jalgarão num ônibus. Só que ontem eu estava falando com o Jimmy, brincando sobre isso, e o Senhor me lembrou que não foi. Primeira vez que Deus falou comigo, eu tinha ao redor de uns 12 anos, meu pai chegou para mim e entregou a chave da casa. E disse, Márcio, agora tu já está crescido, tu pode cuidar da chave da casa. Então, para ninguém tem que ficar abrindo a porta para ti, tocando a campainha cada vez que tu quer entrar, tu vai poder entrar sem incomodar os outros. Eu me senti gigante, né? Saí para a rua para brincar com meus amigos e perdi a chave. Quando eu me dei conta que eu perdi a chave, eu só pensei o seguinte, gente, eu vou tomar uma tunda, não vai sobrar nada. Eu perdi a chave. O pai me confia a chave, não deu um dia eu perdi a chave. Bom, a minha mãe, nessa época, estava frequentando o começo dos encontros da Wesley. E ela vinha empolgada, falava de Deus para mim e tal. Eu olhava, tá bom.
Só que naquela hora, eu pensando na surra que eu ia levar, eu me escondi numa caixa de papelão que tinha do lado da minha casa, me escondi lá dentro e disse, Deus, se tu existe mesmo, se tudo aquilo é verdade, me mostra onde é que está essa chave, porque eu não tenho a menor ideia. Só para ter uma ideia, a gente brincava de esconde-esconde entrando nas casas dos vizinhos. Aí tu imagina como é que eu vou achar uma chave. Por que casa que eu passei? E aí, hoje eu posso dizer, olhando para trás, que eu tive uma visão. O Senhor me mostrou eu caindo no chão, no meio da rua, e a chave caindo do meu bolso. Fácil, agora é só ir lá, né? Bom, se nós como discípulos, que já conhecemos o Senhor, às vezes temos dificuldade para acreditar que o que a gente viu está certo, tu imagina quando tu não conhece. E eu vou lá. Depois de uma lutinha no coração, fui lá. Cheguei na rua, no meio da rua. Estava lá a chavezinha, entre duas pedras de paralelepípedo. Gente, hoje eu digo para vocês, Deus é real. Eu não conhecia Ele ainda, e eu tive uma experiência com Ele, Ele me mostrou isso. Pode não ser uma experiência como o Eduardo teve, pode contar muita coisa da vida dele, de onde é que ele saiu, ou outros. O próprio Asaf começa a falar sobre a vida dele, escreveu um livro sobre isso. A minha história não é tão assim, cheia de coisa. Só que a minha história é minha. E se eu esquecer a minha história, eu não tenho nada. Então, eu entendi que toda vez que Deus falou com ele, fazia um altar. E ele guardava esse altar de memória. Ele usava isso todo o tempo na vida dele. Cada um de nós temos a nossa história, a gente não pode esquecer. Nós precisamos lembrar da nossa história, contar a nossa história, declarar a nossa história. Por quê? Porque quando a gente faz isso, nós estamos alimentando a nossa fé, queridos. Romanos 1, Paulo fala que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. Gente, quando Deus fala contigo, é palavra de Deus. No encontro da Zona Norte, a gente estava comentando, eu comentei para o pessoal da história que Job e eu temos, de como começou, de coisas que aconteceram, e a gente recorda essa história. Quando tu recorda essa história, a minha fé começa a mexer. Eu começo a acreditar que Deus pode fazer. Quando nós alimentamos a nossa fé cresce. Quando a nossa fé cresce, as pessoas chegam para ti, um cara cheio de fé, não, porque Deus não tem impossível isso para Deus. E não tem. Aí tu olha para os teus problemas e tu tem que dizer a mesma coisa. Não é isso? Pois é, baseado no que tu vai dizer se tu não tem fé? Porque Abraão creu, gente. E isso foi imputado para a justiça dele. Ele entendeu o que era andar pela fé. Estava lembrando, o autor de Hebreus gosta de falar que a fé é a certeza das coisas que não existem, as convicções das coisas que ainda não aconteceram. Como assim? Então, amados, eu comecei a olhar coisas assim. Toda vez que um profeta no Velho Testamento vai falar, ele não diz assim, hoje a gente fala, porque tem uma palavra de Deus, Deus fala, muito bem. Naquela época eles diziam, eu tenho uma palavra que é do Deus de Abraão. Pô, já faz quase, talvez 400 anos que Abraão tinha morrido e o cara fala um Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Os caras já moram há 200 anos em Canaã. O Deus que nos tirou do Egito, que nos fez isso. Por quê? Por que Ele traz tudo isso para nós? Para lembrar as grandes obras de Deus. E a gente precisa... Poxa, se toda vez eles falam sobre lembrar as grandes obras de Deus, é porque é importante para mim lembrar das grandes obras de Deus. Salmo 78, versículo 3. Dá uma olhada nele. Já cantamos muito esse salmo. A Marta lembra. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Ou seja, os pais não passaram, os pais ouviram. Não encobriremos aos filhos. Nós temos 4 gerações, no mínimo, contando as vindouras gerações, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. De novo, por que é importante isso? Nós estamos alimentando a fé de cada um. Lamentações, Jeremias 3, 21, texto que muita gente fala. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Por que eu preciso trazer à memória? Isso é quase que uma força. Eu preciso puxar o que pode me dar esperança. Por quê?
Notícia ruim, eu não preciso me preocupar porque elas vêm sozinhas, né? Os problemas, eles caem no nosso colo sem fazer força. Então, eu preciso aprender a trazer a memória. Então, o básico, eu queria convidar cada um a olhar para a sua história e entender, Deus tem uma história com cada um de nós. Deus trabalhou o coração de cada um de nós. Nós temos histórias e nós temos, como Abraão tinha os altares, nós temos os nossos. Quando Deus falou conosco, quando Deus mostrou as dificuldades, quando Deus trouxe cura. Olhando para Marta, lembrei agora do Jonathan com aquelas coisas na perna. Meu Deus, que susto aquilo. Estava lá Deus fazendo, trazendo cura, trouxe, e hoje está bem curado. Então, amados, a gente tem que aprender isso. Elias e Raquel trazendo testemunho da Covid, susto que Deus deu, o Paulo, os problemas que ele teve. Gente, eu olho para cá e vejo um monte de milagre. Nós precisamos aprender a compartilhar essas coisas. Porque eu sei que Deus faz, e todos nós sabemos, mas às vezes a gente esquece de compartilhar. E aí a gente olha para as dificuldades e elas ficam grandes. Então, apoiem a sua fé nesses altares, nas certezas que eles existem. E continue a jornada confiando no nosso Deus, que cumpre o que promete, que responde às nossas orações. Então, Deus nos abençoe, amados. Falem uns para os outros. Usem a história de vocês como uma referência da fé de vocês. E não achem que a história é pequena, porque não é. Ela é tua, ela é minha, ela é de cada um aqui. Amém? É isso. Glória a Deus.